Tradicionalmente, em Roma, o único sucessor que importa é o militar. Em um império construído pela conquista, um líder deixa sua marca vencendo guerras. Os cristãos aparecem com uma mensagem que se opõe totalmente à filosofia romana. Ainda assim, seu controle sobre o Império Romano é concretizado com uma vitória com campo de batalha. À sombra do Coliseu, onde tantos cristãos morreram, encontra-se este arco. Como outros espalhados pelo Império, é um monumento construído por um general triunfante. O general em questão é Constantino. O estranho nessa inscrição é a terceira linha, que atribui a vitória de Constantino não só aos seus próprios e consideráveis talentos, mas quod instinctu divinitatis. A inspiração de uma divindade. Apesar da ambiguidade, qualquer cristão sabia exatamente qual divindade Constantino tinha em mente. O primeiro, o verdadeiro, o único Deus. Constantino é o vencedor de uma sangrenta guerra civil que determina a quem pertence o império. Na noite anterior à sua batalha final, ele disse a seu exército que teve uma visão no céu. Ela mostrou que ele devia lutar em nome e sob a proteção do Deus cristão. O que Constantino e seu exército viram até hoje é motivo de polêmica e debate. A igreja, obviamente, considera um milagre. Para os céticos foi uma alucinação ou talvez uma simples mentira. Mas, recentemente, uma teoria engenhosa propôs que a visão de Constantino foi, na verdade, uma espécie de miragem solar, na qual um halo se forma em volta do Sol e aparecem os chamados parélios, ou sóis falsos, nas laterais e no topo, formando uma visão que poderia ser descrita como o Kyrios. O Kyrios é um símbolo que usa as duas primeiras letras da palavra grega para Cristo. É um dos símbolos cristãos mais antigos e Constantino o usa para enviar uma mensagem. Se ele travasse a batalha em nome de Cristo, ele venceria. Ele travou, venceu e se tornou o imperador, o único imperador de Roma. E o cristianismo finalmente chegou ao topo, oficialmente. Com a nova fé chegando aos níveis mais altos, a mudança se espalha pelo império. Qualquer que fosse o nível de poder e influência dos cristãos quando Constantino assumiu o trono, a conversão de Constantino ao cristianismo teve um efeito enorme. Nós vemos que os cristãos foram promovidos a cargos mais altos. Ele também determinou isenção de impostos para membros do clero e doou muitos terrenos à igreja. E nessa sociedade, terra é riqueza. Antes, os rituais e cultos aos antigos deuses eram bancados pelo Estado. Constantino suspendeu o patrocínio do governo central aos rituais e sacrifícios politeístas e transferiu esse patrocínio para a igreja. Os perseguidores tornam-se os perseguidos. Nós sabemos que grupos de cristãos entravam e saqueavam os templos. Embora ainda fosse legal fazer isso, o governo central não fazia nada a respeito. Constantino dá à igreja poder físico e financeiro. Além de mais uma coisa, o dom romano para a ordem e organização. A igreja se tornou eficiente, ela se tornou centralizada, ela se reunia com frequência, perguntas difíceis eram respondidas e a força do Estado era utilizada para garantir o cumprimento universal dessas decisões. Antes de Constantino, a igreja era uma série de comunidades unidas por laços fracos e não havia um consenso oficial sobre a história de Jesus. Ela circulava em diversos livros, circulava em diversos relatos, porque o cristianismo era uma fé extremamente diversificada ao longo do Mediterrâneo Oriental e no Ocidente. Alguns destes livros foram descartados. Aqueles considerados apropriados pelos bispos de Constantino tornaram-se parte do Novo Testamento. Constantino encomendou 50 cópias do Novo Testamento, que iriam para fundações cristãs. O Império Romano torna-se cristão. Mas, em sua disciplina, em sua autoridade central unificada e em sua capacidade de cruzar fronteiras, o cristianismo torna-se cada vez mais romano. O cristianismo que conhecemos hoje, como uma religião global, seria inconcebível sem a estrutura do governo romano.
E sem a economia, as rotas, o comércio e o sistema de comunicação fornecido pelo governo imperial romano. Esta é a capela de São Silvestre. Ele é o bispo de Roma, ou o Papa, sob Constantino. As pinturas nas paredes retratam o momento em que Constantino confere autoridade legal ao cargo de Silvestre. Ele pode ser o representante de Deus na Terra, mas é o imperador que deposita o poder em suas mãos. Constantino dá poder à igreja, e isso é representado na imagem em que ele entrega a coroa ao bispo de Roma e o acolhe na administração imperial, concedendo poder secular e não só poder espiritual. Constantino não faz do cristianismo a religião oficial, é preciso deixar isso claro desde o início. Mas ele também dá início a um processo que se estende por todo o século IV. O afresco mostra outro momento fundamental. Constantino faz algo que seria impensável para um imperador romano apenas algumas décadas antes. Ele é batizado. E outros seguem a sua deixa. Quando Constantino constrói o primeiro batistério do mundo, aqui a posição dos cristãos é definitivamente invertida. Eles haviam sido excluídos de altos cargos e dos espaços sagrados da cidade. Agora, para subir na vida, ser cristão é uma vantagem. Aqueles que não eram batizados não podiam entrar no espaço central da igreja. E normalmente eles teriam que entrar na própria fonte, como eu estou fazendo agora. Só que na época ela estaria cheia de água. As pessoas ficavam totalmente submersas na água do batismo, como um símbolo da passagem através da morte e de volta à vida. E para celebrar a passagem de Cristo, que morreu na cruz, para a vida eterna. Dessa maneira, os novos cristãos reemergiam. Eles saíam dessa fonte como parte de uma nova fé em Roma. E, obviamente, a própria cidade também refletia a nova vida cristã. O cristianismo começou como um obscuro culto oriental, uma religião de imigrantes e de classes baixas. Os governantes de Roma começaram a vê-la como uma ameaça. Ainda assim, desde o princípio e apesar de toda a crueldade, desconfiança e violência, as duas instituições, o Estado romano e a Igreja cristã, estiveram unidos. Embora Pedro tenha sido morto na perseguição iniciada por Nero e seu corpo enterrado nas tumbas pagãs, a mensagem cristã continuou crescendo. Quando Constantino construiu a Igreja de Pedro sobre as ruínas de prédios pagãos, seu império tornou-se a fundação de uma fé global. Há 1700 anos, as igrejas desta cidade são um símbolo da religião cristã. Hoje, ela conta com 2 bilhões de devotos. E ainda deve muito à Roma pagã. Versão brasileira.